Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexia. Eu sou o Federico. E a gente está em Munique. Nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho sobre o que fazer aqui em Munique, algumas curiosidades, o que comer e muita cerveja. Muita gente conhece Munique pelo Oktoberfest, que é um festival de cerveja que ocorre aqui entre setembro e outubro. O que pouca gente sabe é que foi aqui em Munique que o Partido Nazi surgiu. Então, o Partido Nazi foi o Partido Nacional Socialista, foi criado aqui na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, quando estava o processo de recessão aqui. Foi uma das inflações mais grandes da história da economia na República de Weimar. Então, como o povo está tendo muita crise, a gente tinha que queimar as notas para esquentar a casa. Surgiu um ideal do nacionalismo, do orgulho por parte da Alemanha, e aí onde foi que Hitler formou parte da história que todos sabemos, da Segunda Guerra Mundial e todo esse negócio. Como o Partido Nazi foi feito aqui na Munique, era considerada como a capital do nazismo. Então foi uma cidade que tuvo muito bombardeio. Foi quase 80% da cidade foi bombardeada e só tinha algumas coisas que não foram bombardeadas, só como ponto de referência para os aviões que volavam nas cidades, sabiam onde bombardear. E tem alguns edifícios nazis que não foram bombardeados porque eles sabiam que tinha muita prova ali, como muito documento assinado e toda essa coisa que vai servir para os crimes de guerra depois. Agora, quase todas as construções que a gente vê agora são todas uma reconstrução. Então, se você vier aqui em Munique e você tiver interesse sobre essa história, né, do nazismo e tudo mais, é legal você fazer um tour. Esse tour que a gente fez, eu vou deixar na descrição do vídeo, que a gente achou muito legal. A gente fez esse tour com uma espanhola e ela fala super tranquila, assim, eu entendi praticamente tudo. Tinha vários brasileiros lá também e a gente recomenda. Foi 15 euros por pessoa. Esse foi o tour do nazismo. Depois tem o Free Tour, Free Walking Tour, que não é de graça, sabe? É de graça, mas não é de graça. Então tem que dar uma contribuição para a pessoa e, por geral, é entre 8 e 10 euros. Quase todas as cidades que a gente vai, a gente faz um Free Walking Tour, que é a base de gorjeta, né? Então no final do tour você paga quanto você acha que vale o tour. Mas vale muito a pena, porque você conhece pessoas novas e também conhece muito da cidade, sabe? Onde você está. Porque se você só sei lá, procura no Google, não é a mesma coisa que tem uma pessoa que estuda e ele vai levar você e vai mostrar todo o canto e vai falar, olha, aqui aconteceu esta coisa, aqui aconteceu esta coisa. E é muito legal fazer esse esquema do Munique. Tem muita história, não é só cerveja e ficar bêbado e comer salsicha, né? Tem que a gente fez isso também. Agora a gente está no Mercadão, que é um mercado a céu aberto. E tem várias lojinhas assim de comida, tem frutas, verduras e tudo mais, que eu acho muito legal visitar, porque você acaba conhecendo um pouco mais da cultura regional, né? E também experimentar algumas comidas, cerveja e como que eles vendem tudo por aqui. Nós viramos degustadores oficiais de Leberkäse, que é um pão com um bolo de carne, bem gostoso, assim, temperado. E o nosso favorito foi esse aqui. É um lugar que vende também carne, assim, né? Mas vende o pãozinho lá do outro lado. Tá R$2,80 o pãozinho. E aí eles dão a opção de colocar ketchup, mostarda. Foi muito bom, a gente sempre vem aqui. Então esse aqui é aquele bolo de carne, né, que eu expliquei antes, que eles fazem na forma de pão. Aí eles cortam, colocam no pão. E aí a gente pegou tipo uma mostarda. E acho que as duas são mostardas. E a gente vai provar pra ver. Meu degustador oficial.
Tem gosto do quê? Salsicha. Salsicha. Bora comer. Gostei. Provar. Uma informação importante é que quase todas as coisas, todos os negócios, até o Mercadão, tá fechado nos domingos. Por questão religiosa, assim, porque eles acham que domingo é o dia de religião, né? Então todo mundo fica em casa, descansando, e é uma boa dica porque se você vier aqui num domingo vai estar tudo fechado. Bom, agora viemos em um restaurante turco, que é muito comum aqui. Você vai encontrar vários kebabs, vários restaurantes turcos. Então, o que acontece aqui é que depois da caída do Muro de Berlim e todo esse negócio que aconteceu da separação da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, o pessoal que reconstruyó toda a Alemanha do Norte eram pessoas da Turquia, era mão de obra barata para o alemão. Então tem muita influência turca, muita imigração turca, é uma coisa tradicional, sabe? Como você, sei lá, leva o lanchinho para almoçar depois do trabalho, no trabalho, os turcos levavam o doner, a carne de doner. Então virou uma coisa muito famosa aqui, e aí tem kebab em todos os cantos, até falam que o melhor kebab não está em Turquia, sino que está em Berlim. E agora vamos provar o melhor kebab a melhor comida turca do Muri. Para vocês terem uma noção dos preços, a gente pediu esse aqui, que vem 3 espetinhos com vegetais e um pão sírio por 18 euros. E a gente pediu também outras coisas, por exemplo, o kebab em si, que é o que a gente está mais acostumado a ver, seria esse aqui, né? 6 euros de frango e 7 o de lamb. Esse aqui que a gente pediu também, que é tipo uma pizza com carne, que é 4 euros. E a gente pediu esse aqui, que é tipo uma coalhada, que é um queijo cottage com hortelã e nozes, por 6 euros. Então chegou aquela pizza, que é uma massa bem fininha, com umas carnes dentro, tá vendo? Aí com curry. E aí esse aqui é o tipo queijo cottage com hortelã e tal. E esse é o famoso kebab, original kebab. São espetinhos. Esse aqui é de carne moída com especiarias, né? E esse aqui é de cordeiro. E aí a gente pediu também um pãozinho pra acompanhar, que é tipo um pão sírio, assim, é bem levinho, bem gostoso. Bora comer. Outra coisa muito comum aqui na Alemanha são os schnitzels, que nada mais é que uma milanesa de porco. E aí o meu veio com um molho de champignon e o dele veio a cavalo, né? Que é com ovo frito em cima. Bom apetite! Então vamos fazer um parecer antes que a comida acabe. E aí? Argentino, o que você acha dessa milanesa? É bom? Muito bom. Tá muito boa. Andes, né? O nome do restaurante é Andes e vale muito a pena. Esse prato todo aqui foi R$14,90. Já vem com acompanhamento, assim, essa aqui eu pedi uma salada, ele pediu batata frita. E aí você pode escolher qual que é o molho que você quer. E o lugar é bem bonitinho, assim, é tipo um jardim, assim, aqui fora. Tem a parte de lá dentro também, mas gostei bastante. O total ficou R$37,80. A Coca-Cola, que foi super cara, e não era Coca, era Africola, essa marca aqui. Veio num copo sem gelo, tava meio sem gás, meio sem graça, e foi 4 euros.
Eu achei muito bom, mas realmente acho que um era suficiente. Talvez comer, sei lá, pegar um prato de milanesa e pegar, sei lá, batata frita extra, alguma coisa extra, já é suficiente. E não comprar Coca-Cola. Estamos aqui na Schneiderweiss e aqui estão os preços das cervejas, mais ou menos 5 euros meio litro, né? Aí tem vários tipos de cervejas e também tem comida e nos recomendaram uma sobremesa aqui. Qual que era a sobremesa? Essa sobremesa aqui, ó. Kaiser Schanz. E aí, como tá a cerveja? Acho que esta é a primeira cerveja boa que eu tomo aqui na Alemanha. Quem que pediu? Eu. Eu que pedi essa cerveja. Todos os lugares estão escritos em alemão, claro. Você pode pedir o menu em inglês, em alguns lugares tem. Mas uma dica que é boa é você ir no Google Translator e aí você tem essa opção aqui, ó, câmera. Aí ela vai aparecer a câmera e vai fazer a tradução, assim, de acordo com a imagem que aparece. Tem que ter internet, né? As saladas, café da manhã, e ele vai fazendo a tradução. Claro que algumas palavras ele não entende, mas dá pra você ter uma noção melhor do que tá escrito no cardápio. Então chegou essa sobremesa aqui, é tipo uma panqueca cortadinha, caramelizada, e esse aqui deve ser um purê de maçã. Bora provar. Então, feedback sobre as panquecas, não recomendaria porque é só panqueca, assim, é um waffle com caramelo, assim, tipo açúcar caramelizado e isso, não vai nada além disso. Não tem mel, não é ruim, mas também não é uma coisa, uau, meu Deus, recomendo esse purê de maçã, nada a ver, assim, ele não tem nada de açúcar e isso aqui, a panqueca em si, ela é mais doce do que o purê, então sei lá, não combina. Mas a cerveja tá boa, pelo menos. Eu gostei da cerveja. E a gente veio aqui no Englischer Garten, que é um parque que tem um rio que forma umas ondas ali. E a galera vem surfar aqui. Ó, todo mundo com prancha e tal. Parece um gelo essa água, né? Mas é a diversão aqui da galera, é a prainha. E faz uma filinha ali, tem umas 15 pessoas aqui surfando. Na verdade, é proibido surfar aqui. Tem ali a plaquinha, tá proibido surfar. Mas a galera veio mesmo assim e o pessoal fica olhando. Atração de Munique. Aqui na Alemanha eles são bem fortes na reciclagem e eles também incentivam a população, né, a reciclar mais, cobrando a garrafa. Por exemplo, a gente comprou essa garrafa aqui, custou 89 centavos mais 15 centavos. E aí, se você guarda essa garrafa e depois volta lá no mercado, eles te devolvem os 15 centavos. A latinha de energético, eles cobraram 25 centavos a mais, porque se a gente voltar lá, eles também vão devolver. Agora imagina esse aqui, ó. Esse monte de garrafa que deixaram aqui, a gente levar pro mercado, dá uma graninha, hein? E aqui dentro do English Garden tem essa área aqui de restaurantes, e aí você pode tomar cerveja e tal. Isso aqui chama Beer Garden, que é uma área que você pode, no meio da natureza, né? Então, jardim, e você pode tomar cerveja. E aí a galera fica aqui nas mesinhas, tem essas mesinhas aqui, tem mais pra cima. É um lugar enorme. E aí você vem aqui, ó, num tempo bom,
É muito gostoso. Nossa, vem muita mesa pra lá. E a galera vem aqui realmente beber. Olha o tanto de cerveja, tanto de caneca tem ali. Tem tanta gente mais nova quanto gente mais velha. E aí tem uns lugarzinhos, assim, uns restaurantes pra pegar comida. Tem tanto, tipo, o pessoal vai te servindo, você pede assim. Esse aqui eu achei interessante, que é tipo um pretzel, só que com recheio, tá vendo? Aí eles... Interessante, assim, com uns recheios diferentes. Tem cerveja. Tem cerveja. Cerveja. Gross. Então já estamos aqui no aeroporto, voltando para Dublin. Para finalizar o vídeo, vamos dar as nossas considerações finais sobre Munique e também algumas dicas para você que está a fim de ir para Munique. Nós ficamos aqui em Munique 5 dias e a gente achou que foi muito tempo. Assim, a cidade você consegue visitar em mais ou menos 2, 3 dias e é o suficiente. Eu acho que tem cidades muito mais bonitas na Europa, mas é uma cidade boa pelo valor histórico que tem. Tem muita história e é linda, mas é muito cara. Então eu acho que você tem opções mais econômicas, melhores, mas se você está a fim de conhecer a Alemanha, eu acho Munique uma cidade legal. Outra dica é venha com dinheiro, porque tem muitos lugares que não aceitam cartão, até supermercado não aceitava cartão, restaurante, as lojinhas de rua. Então a dica é venha com dinheiro. Também tem que ter muita paciência, porque tem quase todas as coisas, sei lá, o menu do restaurante, até informação no museu, tudo está escrito em alemão. Eles nem ligam do inglês e do outras línguas. Mas tem que ter paciência para pegar o tradutor, traduzir, tentar entender qualquer... E as palavras são muito difíceis. Eles têm letras a mais no alfabeto e as palavras não tem nada a ver com inglês ou com espanhol ou com português, assim, não tem nada a ver. Então a gente fica realmente perdido, assim, não tem nem ideia do que pode ser que esteja escrito. Então prepara aí seu Google Translator, que vai ser muito útil aqui. Além disso, tem muitas pessoas que não falam inglês, falam só alemão. A gente teve uma experiência, agora é engraçada, mas no momento não foi muito engraçada, né? A gente, no primeiro dia a gente foi para McDonald's, uma moça, uma senhora, ela estava gritando uma coisa, sabe? Essa mulher aí que tava chamando os números em alemão, assim, gritando, só que não aparecia na TV o nosso número. Então a gente pensou, não deve ser o nosso número, né? Porque a gente tava esperando aparecer ali na TV. E ela chamando o número e a gente tentando ver no Google Translator qual que era o nosso número em alemão. Mas mesmo assim, a nossa comida, a gente ficou ali esperando e a gente teve que comer frio. Paciência, e antes de ir você vai fazer aula do alemão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, algum feedback que você gostaria de dar. E até a próxima!